Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos a este nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, sexta-feira, dia 29 de abril, da segunda semana da Páscoa. E a primeira leitura que iremos refletir hoje é os Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 34 ao 42. Nós terminamos ontem a primeira leitura. Os discípulos tinham sido presos, mas iam ser julgados no dia seguinte. Deus os libertou da prisão, mandou eles anunciarem no templo. Avisaram, né, quando os guardas do sumo sacerdote foram à prisão, encontraram os apóstolos e avisaram que eles estavam no templo. Pegou, trouxeram, começaram a interrogar. E o sumo sacerdote interrogou os discípulos, os apóstolos, por que continuavam, apesar das ameaças, ainda falando o nome, ensinando no nome de Jesus, e ainda querendo, e acusando eles de serem aqueles que mataram Jesus. E Pedro corajosamente anuncia Jesus Cristo diante do sumo sacerdote e de todo o sinédrio, e sim, e diz a eles: vocês mataram a Cristo, mataram a ele, mas Deus o ressuscitou da morte, apesar de vocês terem feito isso. E o pessoal ficou com raiva, queria até matá-los. Hoje a leitura, que é continuação, surge um personagem, Gamaliel, que é um homem do sinédrio muito respeitado pelo povo. Mandou que os apóstolos saíssem e deu um conselho ao sinédrio: olha, se isto que vocês estão enfrentando agora for dos homens, ele deu 2 exemplos, vai acabar. Não vai subsistir, esses homens morrem, aconteça o que acontecer. Se é só uma obra humana, morrem. Mas, se é uma obra de Deus, se isto vem da parte de Deus, cuidado, vocês não vão conseguir eliminá-los. E ainda mais, estarão lutando, fazendo guerra contra Deus. E o sinédrio aceitou o conselho, chicotearam Jesus, aos apóstolos, aos apóstolos, e os mandaram embora. O que a gente pode tirar para a nossa vida daqui? Ser da igreja, se eu estou unido a Cristo, se testemunho a verdade, a ressurreição de Cristo, estamos em comunhão na igreja, o Papa, os bispos, etc. O poder do inferno, como prometeu Jesus, não terá poder sobre a igreja. Mas, à medida que a igreja, de alguma maneira, eu diria, perde este espírito, não sei, de alguma maneira se deixa envenenar pela mentalidade do mundo, ela fica vulnerável, para que o demônio faça um estrago grande da igreja. Porém, ele não tem poder, força, para eliminar, destruir a igreja, porque está quem protege, quem defende, quem acompanha. Jesus prometeu que estará conosco todos os dias até o fim do mundo. Significa que há uma assistência de Deus à sua igreja, apesar das suas fraquezas, da pobreza humana. Porém, o Senhor quer ajudar a sua igreja e defendê-la, que é o caso dos apóstolos. O Senhor está ajudando, fortalecendo, defendendo. Eles saem do sinédrio, depois de serem chicoteados e tudo, e serem exortados de novo a não anunciarem nada no nome de Jesus, mas saíram contentes por ter sofrido por causa do nome de Jesus. Imagina, um bando de gente que estava com medo, trancado no sinédrio, agora fica contente, alegre, entende? Não porque recebeu uma cura, não porque agora tem dinheiro, tem uma casa, tem trabalho, não, por ter sofrido por causa de Jesus. E eles anunciavam firmes, tanto no templo como nas casas. Termina a leitura. Significa, se eu estou unido de fato neste espírito ao Senhor, o demônio não tem poder sobre mim, sobre nós, sobre a igreja. Mas se nós de verdade abandonamos este espírito que temos recebido, estamos
entrando, os padres da igreja têm uma catequese, uma explicação. O demônio é como um cachorro que tem uma corrente. A corrente limita o alcance do demônio para ele se morder. Aquele me parece que é São Pedro, que o demônio, como leão, ruge, né? Tentando devorar alguém. Mas se você tem esse animal preso a uma corrente, ele tem um campo de ação. Mas se você entra no campo de ação dele, aí sim você fica à mercê de ser mordido. É a mesma coisa. Enquanto estivermos firmes na oração, na doutrina, na palavra, no testemunho de Jesus, o Senhor protegerá e defenderá a sua igreja. Eu espero que de verdade sintamos sempre a assistência de Jesus para com a sua igreja. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São João, capítulo 6, do versículo 1 ao 15. Então eu dizia que a primeira semana foi as aparições de Jesus ressuscitado aos discípulos para confirmar no coração deles a fé na ressurreição. Segunda semana, até ontem, estávamos olhando o sacramento do batismo por meio do Evangelho do diálogo de Jesus com Nicodemos. Muito bem, a partir de hoje, olhamos o sacramento da Eucaristia. Do lado aberto de Cristo jorrou sangue e água. Da mesma maneira que do lado aberto de Adão surgiu Eva, do lado aberto de Cristo surge a igreja. Como que se tornamos igreja? Pelo sacramento do batismo e pela Eucaristia. É verdade que tem a confirmação, mas aquilo que nos alimenta, nos une a Cristo, é a Eucaristia. E por isso hoje começamos a meditar, e ficaremos praticamente umas 2 semanas, mais ou menos, meditando sobre o sacramento da Eucaristia e de que maneira. Por isso a igreja pega o Evangelho de São João no capítulo 6, que prepara o famoso discurso de Jesus do pão da vida. Por isso aqui o início do Evangelho de hoje é a multiplicação dos pães em São João. Jesus está num lugar, né, do outro lado do mar da Galileia, né? E uma multidão seguia Jesus, vendo os sinais que ele fazia. Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. E é importante que esta multiplicação dos pães que faz Jesus está dentro do contexto pascal, dentro da Páscoa que os judeus celebram, né? O pão máximo, etc, etc, etc. Então, toda este evangelho, até a multiplicação dos pães, de alguma maneira, por trás está a Eucaristia, está o sacramento da Eucaristia, né? Está, de alguma maneira, dentro desta multiplicação dos pães, o que é a missa, a Eucaristia. Porque Jesus, vendo a grande multidão, pergunta, ele sabia o que iria fazer. Ele pergunta aos discípulos, onde vamos comprar pão para que esse povo todo possa comer? Eles percebem que não tem dinheiro, e a única coisa que tem aqui é 5 pães de cevada e 2 peixes. E Jesus manda que todos se sentem, ergue, faz ação de graças. Lembra um pouco a Eucaristia? Jesus, erguendo os olhos ao céu, tomou o pão, deu graças, o partiu, deu aos seus discípulos. O mesmo, depois com vinho, erguendo os olhos, tomou graças e o deu aos seus discípulos. Então, até a maneira de construir a multiplicação dos pães aqui está lembrando por trás a Eucaristia. Mas também lembra o maná do deserto. No lugar onde não havia pão, nada, o Senhor providenciou o pão dos anjos, o pão do céu, o maná. Cristo, neste lugar, sem ter humanamente condições de dar alimento para todo mundo, multiplica pães e peixes e sacia mais de 5.000 homens. Ou seja, Jesus é aquele que é o novo Moisés, que entrará com o povo no novo Mar Vermelho, figura da sua cruz, a morte, para conduzir-nos, e por isso a ressurreição, nos colocar na vida eterna, no céu. É todo um evangelho que lembra um pouco, não?
a Eucaristia, a Páscoa. Que aqui, Jesus, depois de multiplicar o pão e o peixe, porque ele quer colocar no coração dos discípulos não só a capacidade dele de fazer milagres, mas de que, da mesma maneira que no deserto Deus deu de comer ao povo, ele, Jesus, é um novo Moisés, o Messias. Ele é o Messias. Só que ele terá agora um pão novo para dar, que será todo o seu discurso do pão da vida. Porém, aqui o pessoal, a multidão, ficou maravilhada com o milagre. Agora acabou a fome. Temos aqui alguém que multiplica pães e peixe, acabou. Não vamos nunca passar necessidade. E querem fazê-lo rei. Jesus não veio para esse tipo de reinado, para solucionar os problemas daqui, que comerei, que beberei, que vestirei. Não, não é isto. Ele quer dar um pão que vai para a vida eterna, um pão que sacia, um pão que dá vida, de fato, e nos coloca eu diria, não, no céu, alimenta, nos sacia, dá o pão do céu, que é para a vida eterna, não é para esta vida. Eu espero que de verdade seja isto a Eucaristia para nós, um pão que alimenta e que sacia, mas não apenas para nós suportarmos as dificuldades desta vida, ou para eu obter de Deus, não, sei lá, a gente se aproxima de Deus para que Ele me ajude a resolver os problemas práticos que eu tenho na vida. Não é para isso que Jesus veio. Jesus veio para a Páscoa. Com a sua morte e a sua ressurreição, passou da morte à vida e quer passar todos nós, daqui ao Pai, daqui ao céu. E eu espero de verdade que sempre possamos fazer Páscoa com o Senhor, Eucaristia, com Ele. E aqui por isto que todos os sinais lembram um pouco toda a história do povo de Israel. 5 pães, figura dos 5 livros da Torá hebraica, os 5 livros do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. E os 2 peixes, que lembra o testemunho, sempre o testemunho da ressurreição, só pode ser, o testemunho é válido só por 2 testemunhas. E o peixe, que é símbolo do animal que vem do mar, então símbolo daquele que vence a morte, que é a figura de Cristo. Enfim, tem toda uma simbologia aqui, mas espero que o fundamental seja de vermos que este alimento, que é a Eucaristia, nos ajuda, nos fortalece, sim, claro, não estou dizendo que não, para enfrentarmos os problemas do dia a dia, mas este pão quer nos colocar na vida do céu, já nos colocar numa maneira de viver do céu, e nos conduz, nos arrasta para o céu. E eu espero que de verdade o Senhor ajude-nos a sempre viver assim a Eucaristia. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia, bendito és tu por esta palavra que nos dás. Ajuda-nos hoje a de verdade buscar este alimento que só tu pode nos dar e que nos coloca na vida eterna, porque o alimento que nós aqui lutamos, trabalhamos, labutamos para conseguir é para esta vida, para manter o nosso corpo de pé. Não dá, não tem capacidade de nos dar o céu, a eternidade, a vida eterna. O teu Espírito ajuda, Senhor, a sempre ter este alimento que nos dá salvação e vida. E te pedimos por teu Filho que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.